Flamengo abre conversas para contratar o português João Félix do Chelsea. Mengão perde invencibilidade e liderança do brasileiro jogando mal. Técnico Filipe Luís diz que Cruzeiro mereceu vencer. Após lei do ex, Gabigol alfineta presidente do Flamengo e diz por que não comemorou o gol. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Que seja uma semana abençoada para nós. O Flamengo perdeu a invencibilidade e a liderança do Campeonato Brasileiro ao cair para o Cruzeiro ontem 2-1 em Belo Horizonte, no Mineirão. Atuação péssima do Flamengo para esquecer, né? Tudo ruim do início ao fim, jogadores, o técnico errou pra caramba, o time apático, sem intensidade, espaçado, oferecendo espaços aí, né, para a equipe do Cruzeiro. A derrota, do jeito que foi aí, apenas um retrato, né, do que foi o jogo. O segundo tempo do Flamengo foi péssimo, né? O primeiro tempo foi até mais tranquilo do que o segundo. O Flamengo começou a perder o meio campo e aí chamou a equipe adversária, o Felipe não se tocou, demorou a mexeu errado e aí o Flamengo não conseguiu vencer. Derrota merecida, tá, gente? O Cruzeiro mereceu ganhar. Se ontem tinha aí um vencedor merecido, esse vencedor era o Cruzeiro. Time com uma boa atuação, um treinador que está acertando aí, né, o Clube Mineiro, o Leonardo Jardim, um treinador experiente, campeão na Europa, rodado, e vai implementando aí as suas ideias na equipe. O jogo de ontem foi bom aí, né, para a gente ver que a gente tem um goleiro. O Rossi agarra muito, a gente pode tirar aí um fator positivo, né, desse jogo. Foram inúmeras defesas difíceis aí do argentino Agustín Rossi. Ainda tem torcedor que critica, que fala que é um goleiro mediano, um goleiro comum. Eu acho um goleiro de respeito. Até o pênalti do Gabigol no gol ele chegou a defender, mas teve a infelicidade de no rebote o Gabigol conseguir aí marcar, né, o gol da vitória. A gente vai falar disso, mas antes dizer que, na minha opinião, o Filipe Luís, eu estou preocupado com algumas ideias fixas dele e que ele não muda, né? São jogadores que não vêm rendendo dentro de campo e ele vem colocando, né? O Michael, por exemplo, não está acontecendo para o Michael. E são vários jogos e ele não consegue. Você não vai conseguir recuperar um jogador colocando ele em campo sempre. A confiança, ele tem que ter confiança, ele tem que jogar. Não é assim. Tem que ter um trabalho especial. O Bruno Henrique, por exemplo, não estou dizendo que seja isso, mas pode ser um mental abalado por conta do que está acontecendo com ele no extracampo. O Luiz Araújo já há muito tempo não entra bem. O Juninho foi contratado para ser aí o substituto do Gabigol, aquele atacante até o Pedro retornar, enfim, e vem entrando e entra muito, mas muito mal. Ou seja, o Felipe tem algumas ideias e não está mudando, né? E um jogo como o de ontem, já que o Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro como prioridade, não pode atuar daquela forma, né? Realmente um jogo para esquecer. Alguns jogadores atuaram de forma irreconhecível. Bom, em entrevista coletiva após a partida, o Filipe Luís lamentou o resultado, disse que o Cruzeiro bloqueou a forma do Flamengo jogar. Que loucura. Jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado, temos que dar méritos à vitória deles. O Cruzeiro mereceu, fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear a nossa forma de jogar e tivemos dificuldade na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, no qual tivemos nossas possibilidades de virar, mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram o gol
de pênalti no final do jogo. Uma derrota que dói muito. Acho que é a primeira minha como visitante, mas tiramos lições dessa derrota para continuar crescendo e evoluindo. No primeiro tempo estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vieram pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem treinado, temos que dar mérito para o adversário, o que o adversário fez aqui hoje. Conseguimos bloquear muito bem a nossa saída de bola, conseguiram, né? Mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Uma perda da bola, o grande perigo do Cruzeiro e a forma como eles têm de jogar é forçar o erro. E aí ele tirou aí alguns pontos para o próximo jogo, que é um jogo decisivo contra o Central Córdoba, na próxima quarta-feira, pela Libertadores da América na Argentina. E aí o Felipe disse, é preciso analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir a partir daí. Amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Tá aí o Felipe falando sobre o próximo compromisso, né? A próxima partida contra o Central Córdoba na Argentina, um jogo muito, mas muito decisivo. Deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Flamengo, dos jogadores, do próprio técnico Felipe Luiz. Fazer um comentário à parte aqui sobre o Léo Pereira, né? O zagueiro que vem falhando sistematicamente nos jogos. As duas derrotas que o Flamengo teve foram falhas individuais do Léo Pereira. A derrota para o Central Córdoba no Maracanã pela Libertadores, ele fez o primeiro pênalti, que abriu os caminhos da vitória do time argentino. E ontem ele falhou na marcação do Caio Jorge, né? Foi recuando, tomou um drible desconcertante do Caio Jorge. E o Cruzeiro fez o primeiro gol, e aí no segundo ele fez um pênalti, quase que no último lance, né? Com o Gabigol em campo. Com o Gabigol em campo, o Léo Pereira fez um pênalti. É realmente impressionante a gente perder com o gol do Gabigol. Por falar nisso, teve lei do ex. Dos dois lados, né? O gol do Arrascaeta também foi um golaço. O Arrasca não quis comemorar, assim como o Gabigol. E o ex-atacante do Flamengo explica por que não comemorou. E ele disse, não comemorei por respeito ao Flamengo. Foi o time pelo qual mais joguei, onde mais morei, o clube que me deu tudo. Todo mundo sabe o meu amor. Vejo todos os jogos. Quando é campeão, eu comemoro também. Falo com muitos jogadores e com a comissão técnica. Aqui ele resolveu dar uma detonada no ex-presidente Rodolfo Landim e disse, o que aconteceu comigo foi com um presidente. Eu saí de lá por causa dele, não com o restante das pessoas e nem com o clube em si. Eu tenho um carinho especial pelo Flamengo. Você vê que o Gabigol, ele não cita o BAP, né, que entrou no lugar do Landim, porque o BAP não teve nenhuma ligação e não teve nenhuma interferência com o atacante a partir do momento que o presidente Rodolfo Landim não renova com o Gabigol. Ele sai e vai procurar outro clube, né? Inclusive naquele jogo da Copa do Brasil, final, lá dentro da Arena do Galo, contra o Atlético Mineiro, o Gabigol expõe tudo, né? Meu último jogo, tô saindo, acabou, enfim, vida que segue. E aí o Gabi parece que guarda mágoas aí do Landim, porque ele queria ter ficado mais um pouco, né? Queria ter renovado, mas agora defende as cores do Cruzeiro. Sobre comemorar o gol ou não contra um ex-time, aí vai de cada um, vai de cada atleta. A gente precisa entender também, né? O Arrasca não deixa de ser mais ídolo ou menos ídolo porque não comemorou o gol ontem diante do Cruzeiro, seu primeiro clube aqui do Brasil. E o mesmo acontece com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Bom, para a gente fechar, uma informação no fim da noite de ontem que sacudiu o mercado da bola. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo abriu conversas para contratar o meia João Félix, português, que pertence ao Chelsea e estava emprestado ao Milan. O João Félix que chegou a rodar pela Europa, né? Jogou
no Atlético de Madrid, trabalhou com o Simeone, ele é amigo do Filipe Luís, né? Se conhecem, jogaram juntos. E aí os dirigentes do Flamengo apresentaram uma ideia de trazer o jogador por empréstimo, com opção de compra. Além do Flamengo, o Benfica também demonstrou interesse na contratação do jogador. João Félix, apesar do nome e de todo mundo conhecer e de parecer já um atleta antigo, né, na idade, rodado, enfim, ele só tem 25 anos, novinho, o João Félix, e ele que é cria da base do Porto. Ele ainda passou por Benfica, Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e Milan. Nas suas últimas férias, inclusive, João visitou o Rio de Janeiro e foi flagrado na Praia do Leme, na Zona Sul Carioca. Ah, Joãozinho! Ô Joãozinho Félix! Suas férias, você tem vários destinos, vários lugares do mundo, porque você tem um poder aquisitivo, né? Só passou por gigante da Europa. Aí você vem para o Rio de Janeiro passar férias. Foi lá na casa do Filipinho, do Filipe Luís, bateu um papo, tomou um suco, conversa vai, conversa vem, aí o Flamengo. Ah, olha, muita gente comentou, né, nessa postagem, né, falando sobre essa notícia, dizendo que pode ser uma cortina de fumaça. Essa possível contratação do João Félix, o Flamengo tem interesse e tudo mais. Eu não acredito que seja cortina de fumaça, porque a informação foi confirmada por diversos veículos e diversos jornalistas, e uma outra situação, né, gente? Cortina de fumaça por conta de uma derrota. Se fossem 2, 3 derrotas, uma eliminação, aí poderia ser cortina de fumaça. Agora, uma derrota, o futebol só existem 3 resultados. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. E o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. E eu não estou aqui passando pano. Eu estou falando a realidade dos fatos. O Flamengo estava 6 jogos sem tomar um gol. Ontem tomou 2. O Flamengo não tinha perdido ainda como visitante. Perdeu ontem. E perdeu a invencibilidade. E perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras venceu o Vasco em Brasília e ultrapassou o Flamengo. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não é o fim do mundo, tá? Acho que o jogo contra o jogo de quarta pela Libertadores da América, contra o Central Córdoba, é um jogo que tem uma importância muito maior do que o jogo de ontem contra o Cruzeiro. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, até dezembro. E você pode se recuperar. E o Flamengo vinha fazendo uma boa campanha no Brasileiro, vencendo jogos fora de casa, vencendo em casa, na liderança. Deu uma derrapada. Você consegue se recuperar, acontece. O Palmeiras perdeu em casa para o Bahia. E aí, acabou o mundo? Não. Não jogou bem, não. Se reergueu, venceu o Ceará fora de casa pela Copa do Brasil e venceu o Vasco, mesmo atuando mal. O Palmeiras vem atuando mal, né? Diferente do Flamengo, que vem oscilando. O Flamengo faz um jogo bom, em um jogo mais ou menos, aí depois faz um jogo excelente, aí faz um jogo ruim, aí faz um jogo mediano. É assim, tem que manter uma regularidade. E o Filipe Luís vai precisar aí se reinventar, se ele quiser transformar esse ano do Flamengo de 2025 num ano mágico. E o João Félix, aprova a contratação dele? Conhece o João Félix? Acha que ele daria certo no Flamengo? É bom o jogador? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto, hein, a qualquer momento com novidades. O rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like. O joinha ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!